Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Vamos avante, começar a segunda aula da tarde. Maria Beatriz está posta, ativíssima. Vamos para a nossa segunda aula. O terceiro artigo, a liberdade do homem, página 472, a partir do número do Catecismo da Igreja Católica, a terceira parte, 1730. Vamos conhecer o que a Igreja pensa da liberdade do homem, libertas antropológicas ou antropológicos, como dizem os gregos. Então, Maria Beatriz, boa tarde. Severina Elizabeth, boa tarde. Raí Roches, boa tarde. Márcia Mesquita, boa tarde. Vamos compartilhando. Elisângela Maria, boa tarde. Vamos compartilhando, vamos convidando quem está no Instagram, compartilhando para que essa catequese chegue a muitos. Mariélia, Amélia, bom dia, boa tarde, nessa segunda aula da tarde. Vamos avante. Em 1730, Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Isso a Igreja chama de liberdade. Mas, anteriormente, a liberdade ela chama de graça. Vejam. Isso que nos constitui e nos diferencia dos outros animais e das outras criações, porque nós somos dotados de razão. E é por essa faculdade da cognição, da intelectualidade, é que nós temos a capacidade de fazermos escolhas. Vejam. Se chama liberdade, ou livre-arbítrio. Vamos avante. Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão. Isso é muito sério, né? Eclesiástico capítulo 15, versículo 14. Deus deixou o homem nas mãos da sua própria decisão. Vejam só como isso é sério. Mas será que Deus foi? Me desculpe fazer essa pergunta sobre Deus, viu? Questionar Deus dessa medida. Será que Deus foi irresponsável a deixar o homem nas mãos das suas próprias decisões? Não. Deus sabe o que criou, meu irmão. Deus sabe quem criou. Deus sabe o que Ele colocou em quem Ele mesmo confeccionou com suas próprias mãos. Agora, nós não sabemos quem nós somos, nós não nos conhecemos, não sabemos o mistério que somos, e por isso confundimos uma coisa tão preciosa que é a liberdade com uma coisa tão medíocre que é a libertinagem. Para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador e, aderindo livremente a ele, chegar à plena felicidade, veja, a feliz perfeição. Quem diz isso é a Gaudium et Spes, número 17. Veja, então tudo que Deus nos colocou mais sublime, mais especial, é para nos ajudar a voltarmos para Ele, a recorrer a Ele, a procurá-lo. Eis aqui a escrava. Só pode ser escrava quem é plenamente livre. O preso
não tem direito de escolha. O escravo não tinha direito, veja, de responder nada. Não pertencia nem a ele mesmo, pertencia a um semelhante, ao igual da raça humana. O homem é dotado de razão e por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e senhor de seus atos. Vejam, Santo Irineu, no Sermão do Advento, diz isso. Primeiro inciso deste artigo 3º, que tem 2 incisos apenas. Liberdade e responsabilidade. Olha, está dentro do bojo na dimensão da teologia moral. Liberdade e responsabilidade são artigos da teologia moral. Atenção, 1731. A liberdade é poder, baseado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, portanto, de praticar atos deliberados. Pelo livre arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é, no homem, uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus. Nossa bem-aventurança. Vejam, a liberdade encontra sua perfeição quando ela está ordenada para Deus. Logo, toda liberdade que não é ordenada para Deus é libertinagem. Deu para perceber agora? É desequilíbrio. Portanto, não é responsabilidade, é irresponsabilidade. Número 1732. Enquanto não se tiver fixado definitivamente em seu bem último, que é Deus, a liberdade comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Portanto, de crescer em perfeição ou de definhar e pecar. Definhar em pecar, veja. E pecar, não é definhar em pecar. Ela caracteriza os atos propriamente humanos, torna-se fonte de louvor ou repreensão, de mérito ou demérito. Humanamente falando, viu? Antropologicamente falando. 1733. Quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Nossa, perceberam? Quanto mais a pessoa pratica o bem, mais ela é livre. Então, a liberdade, verdadeiramente falando, ela é alimentada, ela é retroalimentada, ela cresce quando ela pratica, exercita o bem. E quem é o sumo bem? Deus. Logo, se a liberdade pratica o mal, ela vai definhando, ela vai pecando. Claro. Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. A escolha da desobediência e do mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado. Quem diz isso é Romanos capítulo 6, versículo 17, o próprio Paulo, 1734, a liberdade torna o homem responsável por seus atos na medida em que forem voluntários. O progresso na virtude, o conhecimento do bem e a ascese aumenta o domínio da vontade sobre seus atos.
Por isso que a imputabilidade e a responsabilidade de uma ação podem ficar diminuídas ou suprimidas pela ignorância, inadvertência, violência, medo, hábitos, afeições imoderadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Vejam, no número 1736, todo ato diretamente querido é imputável ao seu autor. E vamos ver isso justamente em 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 7 a 15, que diz: Assim o Senhor pergunta a Adão, pois o pecado no jardim. Aliás, após o pecado no jardim, o que fizeste? Gênesis 3, 13. O mesmo pergunta a Caim. A mesma pergunta faz o profeta Natã ao rei Davi após o adultério com a mulher de Urias e o assassinato deste. Vejam, é justamente isso. Vamos prestar conta das nossas escolhas livres, conscientes. E por isso que a lei do retorno ela é precisa, ou chamada as consequências dos nossos atos, das nossas ações. Ah, meu Deus, como eu estou sofrendo! O que eu fiz para merecer tanto isso? Ah, você se esqueceu. Mas você está colhendo o que plantou. Veja. Ou toda a criação geme e grita em dores de partos, porque não se tem mais um justo. Então, o pecado social é que cria vítimas. Vejam, uma ação pode ser indiretamente voluntária quando resulta de uma negligência quanto a alguma coisa que deveríamos saber ou fazer. Por exemplo, um acidente ocorrido por ignorância do Código de Trânsito. Mas há consequências desastrosas. Ontem mesmo saí quase 10 horas de Palmares, né? E interessante, perto do trevo de Gamileira, quem é daqui, né, da região sabe. Então tinha uma Mercedes que capotou. Entrei em Gamileira, não é? Depois da ponte, um carro atropelou um cavalo. Veja, quando estava chegando já aqui em Siriaém, aqui, que tem uma curva já subindo, veja, um acidente com vítimas fatais. Parece que morreram 2 ou 3. Tudo nesse código de trânsito, né? Não respeitar a lei da gravidade, a lei da física, a mecânica, vejam, traz, né, consequências trágicas. Às vezes para o culpado e para o inocente que está no contexto, envolvido na situação. 1737. Um efeito pode ser tolerado sem ser querido pelo agente. Por exemplo, o esgotamento da mãe à cabeceira de seu filho doente. O efeito ruim não é imputável se não foi querido nem como fim, nem como meio de ação, como poderia ser o caso de morte sofrida por alguém quando tentava socorrer uma pessoa em perigo. Pelo que o efeito ruim seja imputável, é preciso que seja previsível e que o agente tenha a possibilidade de evitá-lo.
como por exemplo no caso de um homicídio cometido por motorista embriagado. 1738. A liberdade se exerce no relacionamento entre os seres humanos. E a gente costuma dizer: a minha liberdade começa quando do outro termina, a minha liberdade termina quando do outro começa. Toda pessoa humana criada à imagem de Deus tem o direito natural de ser reconhecida como ser livre e responsável. Todos devem, a cada um, estar obrigado de respeito, ou seja, estar ligado a esta liberação e a obrigação do respeito à liberdade do outro. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade da pessoa humana, sobretudo em matéria moral e religiosa. Este direito deve ser reconhecido civilmente e protegido nos limites do bem comum e da ordem pública. Atenção! Duas vias aqui, né? Do âmbito pessoal e do âmbito social, do particular e do público, ou seja, do privado e do público também. É preciso observar. Avante. O segundo inciso fala a liberdade humana na economia da salvação, ou seja, no mistério da salvação, histórico da salvação. 1739, liberdade e pecado. A liberdade do homem é finita e falível. Veja agora. Por essa definição, então, toda liberdade humana tem um limite. A gente diz assim, né? Tá bom, basta. Você está passando dos limites. É preciso frear a pessoa. Não é? Ou seja, ela não tem limites. E a pedagogia e a psicopedagogia, já na criação e na educação da pessoa, não é? É justamente isso, impor limites. Impor limites. Impor limites não é prender, tolir a liberdade, mas é fazer com que a criança perceba que ela, no uso da sua liberdade, na ação da sua liberdade, no exercício da sua liberdade, ela tem limites. Ela tem limites. Já pensou? Se as nossas liberdades não fossem finitas e falíveis? Vejam, é justamente isso. De fato, o homem falhou, pecou livremente, recusando o projeto do amor de Deus, enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Esta primeira alienação gerou outras em grande número. Desde suas origens, a história comprova os infortúnios e opressões nascidos do coração do homem por causa do mau uso da liberdade. Foi justamente esta conversinha de pé de ouvido, né, da serpente e da mulher. Mulher curiosa, não é? Veja. Sabe por quê? Ele proibiu. A palavra proibição, né? É uma palavra que, de fato, vai totalmente contra, agride a liberdade. Veja. Quem não quer ter liberdade. Ela diz, mas é mesmo, rapaz. Ele me enganou, foi. Deus me enganou, foi. Porque se eu comer do fruto, eu vou crescer muito, eu vou ser igual a ele.
Ela foi e comeu, pronto. Ali foi a arapuca, a armadilha para que no estado de liberdade que ela estava, de fato ela se tornasse presa e escrava do pecado. Não apenas ela, mas todos que viriam depois dela, todos nós, com um pecado chamado pecado original. Vejam, não é danado isso, né? Nós inocentes pagamos pelo culpado, ou a culpada, a danada da Eva. Vamos avante? Este direito deve ser reconhecido civilmente. Vamos avante. Esta primeira, o número 1740, ameaças à liberdade. O exercício da liberdade não implica o direito de dizer e fazer tudo. Vejam, e aqui é interessante, são as ameaças à liberdade. É pensar em tudo, dizer tudo e fazer tudo. Não. Isso é um uso desordenado da liberdade. É falso, vejam, pretender que o homem, sujeito da liberdade, baste a si mesmo, tendo por fim a satisfação do seu próprio interesse no gozo dos bens terrenos. Por sua vez, as condições de ordem econômica e social, política e cultural requeridas para o justo exercício da liberdade são muitas vezes desprezadas e violadas. Estas situações de cegueira e injustiça prejudicam a vida moral e levam tantos os fortes como os fracos à tentação de pecar contra a caridade. Fugindo da lei moral, o homem prejudica sua própria liberdade, acorrenta-se a si mesmo, rompe a fraternidade com suas semelhantes e rebela-se contra a verdade divina. Vejam só, é o que acontece quando a pessoa, aqui o homem, não é, fala. Quando fala em homem, fala em todo o gênero, não é? Humano, que com mau uso da sua liberdade, nós, de fato, nos acorrentamos, nos aprisionamos. Vamos para o terceiro número deste, vejam, deste segundo inciso, 1741, que fala liberdade e salvação. Por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação de todos os homens, resgatou-os do pecado que os mantinha na escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou, disse Paulo à comunidade dos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Nele comungamos da verdade que nos torna livres. O Espírito Santo nos foi dado e, como ensina o apóstolo, onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Desde agora participamos da liberdade e da glória dos filhos de Deus. E vamos para outro número que fala da liberdade e graça. É o 1742. A graça de Cristo não entra em concorrência com nossa liberdade quando esta corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Ao contrário, como a experiência cristã o atesta, sobretudo na oração, quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, tanto mais cresce nossa liberdade íntima e nossa segurança nas provações e diante das pressões e coações do mundo externo. Pela obra da graça, o Espírito Santo nos educa a liberdade espiritual para fazer de nós livres colaboradores de sua obra na igreja e no mundo. E é interessante que no missal romano, na coleta do 32º domingo
do tempo comum diz assim: Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo, para que inteiramente disponíveis nos dediquemos ao vosso serviço. Antes de entrarmos no resumo deste artigo 3º, vejam que a liberdade humana na economia da salvação vimos em 4 pontos, em 4 números: a liberdade e graça, ameaça à liberdade, liberdade e salvação, não é? E liberdade e a graça, que é o 4º ponto. Vimos nesse segundo inciso. Vamos agora para o resumo, para irmos para uma outra aula. O número 1743. Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão. Eclesiastes capítulo 15, versículo 14. Para que pudesse livremente aderir a seu Criador e chegar assim à feliz perfeição. A história seria outra se não tivesse o atravessador, que foi a serpente, o diabo, e nos enganasse e nos iludíssemos com a liberdade. A liberdade ainda hoje que nós usamos é a liberdade ilusória. Fomos iludidos pelo diabo. Ainda não atingimos a liberdade que Deus nos dotou, que Deus nos deu. 1744. A liberdade é o poder de agir ou não agir. Praticamente, então, a pessoa, veja, atos deliberados. Ela alcança a perfeição de seu ato quando está ordenado para Deus o sumo bem. Vejam, então é preciso aqui 2 virtudes. A virtude da prudência e a virtude do discernimento. Eu uso a liberdade na minha ação, quando eu decido agir conscientemente, mas uso também a liberdade quando eu não decido agir, não é? 1745. A liberdade caracteriza os atos propriamente humanos. É de modo natural. Torna o ser humano responsável pelos atos dos quais é voluntariamente autor. Seu agir deliberado é algo propriamente seu e não pode ser do outro. Não pode ser transferido para o outro. Cada um tem que prestar conta dos seus atos, tem que assumir, ser responsável às consequências dos atos, pelo bem ou pelo mal. 1746. A imputabilidade ou responsabilidade de uma ação pode ser diminuída ou suprimida pela ignorância, violência, medo e outros fatores psíquicos ou sociais. Isso comprovadamente, não é? Vejam, ulteriormente visto pela o mundo científico, por exemplo. 1747. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade do homem, sobretudo em matéria religiosa e moral. Mas o exercício da liberdade não implica o suposto direito de tudo dizer e fazer. Atenção. Eu sou livre, tem pessoas, né? Eu sou livre para fazer qualquer coisa, para pensar qualquer coisa, para dizer qualquer coisa. Não, meu irmão, não, minha irmã, não é assim, meu velho, minha velha. Chegue calmo, chegue de mansinho, viu? Não é assim. A sua liberdade é finita. Quer dizer, tem limites. A minha liberdade também. Padre Edivânio. 1748. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Vimos em Gálatas, capítulo 5, versículo 1.
para esta liberdade que Cristo nos libertou, tá bem? E libertou de nós mesmos, das nossas amarras, dos nossos vícios, das nossas paixões, dos nossos condicionamentos. Por isso que o estado de santidade é o estado de sanidade, livre dos condicionamentos psíquicos, de bloqueios, de traumas que nos condicionam e nos regem. Tá certo? Vamos para a terceira aula. E nessa terceira aula vamos ver 2 artigos. São artigos pequenos. Dá para ver os 2 artigos. O artigo 4º e o artigo 5º. Né? O artigo 4º fala da amoralidade dos atos humanos. E o 5º, a moralidade das paixões. Vamos ver, para entrarmos no terceiro, não é? E aqui precisa apenas uma aula para vermos o sétimo artigo, que fala das virtudes, porque o 6º artigo fala da consciência moral. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.